Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos falar da demissão do técnico Marcelo Cabo. Não é mais o treinador da equipe do Vila Nova. Depois de 17 partidas, ele acabou sendo demitido pelo diretor de futebol, Hugo Jorge Bravo, na manhã desta quinta-feira. E o que eu penso sobre essa demissão? Acredito que foi precipitada. E eu me preocupo da forma que o Vila Nova está sendo gerido. A minha impressão é de que a diretoria está perdida, não sabe o que faz. Pois é, vamos lá. Primeiro, Marcelo Cabo. 17 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. 37% de aproveitamento. E durante esse período, é bom lembrar que o Vila Nova foi reformulado. Ele foi contratado com essa missão. Ele afastou jogadores, indicou jogadores, vieram reforços e a escalação do Vila Nova, ela mudou quase que por completo. Por exemplo, um remanescente do time ideal do treinador anterior, Eduardo Batista, goleiro, Rafael Santos, zagueiro, Wesley Matos, mudou o outro zagueiro, mudou os laterais, meio campo só o Alain Mineiro persiste e no ataque mudou tudo. E mudou até os reservas. Vocês lembram nos jogos? Entrava o Capixaba, entrava o Elias, até nisso mudou. Bruno Mota. Então o Vila Nova ele reformulou o seu time durante a competição. Encontrou dificuldades para isso e seria natural encontrar dificuldades. Não é o ideal. O ideal do futebol é que você tenha um planejamento montado e que você mexa o menos possível durante a competição. Vejam o Atlético Goianiense, mudou muito pouco. Vejam o Bragantino, vejam o Sport. Eles já começaram o campeonato com uma base. O Vila Nova mudou totalmente a sua base. E o treinador, assim como o jogador, ele também tem o seu período de adaptação. Demorou para o Marcelo Cabo encontrar a equipe ideal, encontrar a forma de jogar ideal para a equipe do Vila Nova. E eu acredito que ele tenha encontrado. Por quê? O Vila Nova, nas últimas 3 partidas, não tinha perdido para ninguém. 2 empates, 1 vitória. Nos últimos 9 jogos, o Vila Nova perdeu 2 partidas, então ficou 7 sem perder nesses 9 jogos. Vila Nova tem problemas para jogar em casa, mas já tinha antes. Ou seja, ele estava encontrando a equipe. E se o objetivo era remontar a equipe, ele estava atendendo a essa expectativa que foi criada quando ele foi contratado. E o que um novo treinador pode fazer em 12 jogos? Dentro do futebol, às vezes é possível. O Andrade, ninguém acreditava nele. Em 2009, ele assumiu o Flamengo, o Flamengo muito mal na competição, levou a equipe ao título. Às vezes o futebol contraria a lógica, mas a lógica prevalece na maioria das vezes. Então, não é o ideal fazer esse tipo de troca a 12 jogos do final. E principalmente da forma que o Vila Nova está pensando. O diretor Hugo Jorge Bravo, que é um abnegado, é um torcedor do Vila Nova, ele quer o bem do Vila, mas dá para notar que ele está perdido, muito perdido. A partir do momento que ele chega na entrevista coletiva e ele diz que o Rafael Toledo auxiliar, ele será o técnico no próximo jogo, ok. E se ele for bem, treinador vive de resultado, que ele não pode garantir o Rafael Toledo se o Vila Nova perder, então ele dá a entender que se o Vila Nova ganhar, ele vai ser efetivado. Ou seja, 2 treinos e 1 jogo já serve para medir a capacidade de um postulante a técnico do Vila Nova? Se ele perder, significa que ele não serve? Se ele ganhar, significa que seja o ideal? Que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Marcelo Cabo?
Isso não tem lógica. Isso contraria a lógica do futebol. Não tem uma explicação para esse tipo de coisa, a não ser de que o Vila Nova está perdido. Que possa estar com dificuldade, talvez, de pagar o salário do Marcelo Cabo, que está arriscando alguma coisa sem ter certeza do que vai dar certo. Isso, e o Hugo foi sincero ali, deu para notar. Eles não sabem o que vai ser. Segunda-feira do Vila Nova, terça-feira do Vila Nova. Não existe um planejamento. Estão pensando em alguns nomes de técnico, enquanto isso estão pensando em efetivar o Rafael Toledo, porque o Guarani efetivou lá e deu certo. Tudo é muito relativo. Quanto tempo o outro treinador do Guarani teve? Ele já pegou e já foi ganhando o jogo de uma hora para outra? Ele ganhou o primeiro? Você tem que ver, você tem que relacionar a situação, porque nem tudo é igual. Outra situação que chama a atenção foi quando o Hugo Jorge Bravo foi perguntado se o time é fraco. Ele falou, não, eu não acho que seja fraco e tal. Tudo bem, é a opinião dele. Mas no decorrer da entrevista ele falou, se eu não achasse, eu não estava aqui trabalhando de graça. Aí é que está o problema também. No futebol moderno, o gestor do futebol é o cara que tem que estar lá o tempo todo, tem que estar acompanhando, tem que estar sentindo o grupo, cobrando do técnico, conversando com os jogadores, observando atletas, observando jogos, sentindo tudo que acontece no clube para gerir o futebol. É o gestor. E esse gestor, qualquer clube sério, ele é remunerado. No Goiás é remunerado, no Flamengo é remunerado, no Palmeiras é remunerado, no Santos é remunerado, nos times de ponta são remunerados e nos times da Série B também. Então, eu não acho que seja uma vantagem falar assim, eu não sou remunerado. Legal, cara, você é torcedor do clube, mas você tem tempo de ficar aqui? Tem tempo de acompanhar tudo que o Vila Nova precisa no seu departamento de futebol em um momento tão delicado? Será que as coisas não escapam enquanto você está lá no seu serviço principal? Eu acho que um clube de futebol que gira o quê? 1 milhão e 1,5 milhão de reais por mês, o seu principal departamento, que administra o seu principal produto, ele precisa ser tratado com mais carinho. E a pessoa que está gerindo o principal produto de um time de futebol, que é o futebol, essa pessoa precisa receber pelo que ela faz. Até para que ela seja cobrada. Até para que ela não sacrifique a sua vida pessoal por causa daquilo. Precisa ser um gestor profissional. Então, nesse ponto, o Vila Nova foge do profissionalismo. Hugo Jorge Bravo entende de futebol, entende do clube, gosta do Vila Nova, mas não vive a gestão do futebol do clube. Talvez esse seja um problema que o Vila Nova tem. Não é um problema que outros diretores tenham ganhado dinheiro. Se ganhou dinheiro e geriu bem, que problema tem? Por exemplo, o Felipe Albuquerque, ele teve o sucesso relativo do Vila, o Vila disputou acesso, não correu risco de rebaixamento, voltou à Copa do Brasil, então, e ele era remunerado, ele ganhava para isso. A partir do momento que o serviço dele não serviu mais, ele foi demitido. Aí contrataram outro agora, o Cid Clay Menezes, foi demitido. Então, agora como é que você faz com um abnegado, um cara que é presidente do conselho do clube? Como é que se cobra de um cara que já é patrão, que já é gestor também do clube, né? É uma das autoridades do clube. Então, acho que nesse ponto também o Vila Nova precisava evoluir. Mas, boa sorte ao Vila, de que o futebol contrarie a lógica nessa situação.